Olá, classe! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso curso de PVP para iniciantes. E na aula de hoje estarei trazendo para vocês um pouco do conhecimento por trás de golpes rápidos e carregados. Então, como funciona realmente a mecânica do Pokémon GO, né? Então, por mais que possa parecer simplesmente um jogo de ficar clicando na tela, ele é um pouco mais complexo do que isso, né? Como vocês já devem ter percebido. Então, o jogo ele funciona na base de dois tipos de golpes, né? Os golpes rápidos, que é aquele golpe que vai estar acontecendo quando você vai estar clicando na sua tela desesperadamente. E os golpes carregados, que são aqueles um ou dois botões, né? Dependendo de você, se você comprou ou não o segundo golpe carregado do seu Pokémon. Então, ele vai ser aquele golpe que vai estar na parte de baixo da sua tela, tá? Então, uma coisa que pouca gente sabe, né? Porque pode parecer que Pokémon GO, né, o PVP, ele é um jogo que acontece em tempo real, né? Porque as coisas estão acontecendo lá, você realmente não tem muito tempo para pensar. Mas o que é mais interessante é que Pokémon GO, na verdade, é um jogo de turnos, tal qual na série principal. A única diferença é que os turnos aqui, eles não te dão realmente um tempo para pensar, né? Você tem os turnos que são divididos em tempos de meio segundo, então a cada meio segundo se passou um turno, tá? Então, obviamente não tem muito tempo para pensar, mas é algo interessante para vocês saberem, tá? Então, existem um total de 66 golpes rápidos e 151 golpes carregados, tá? Então, essa informação eu tirei lá do nosso site PVPoke, que é onde a gente vai se basear boa parte dessa nossa aula de hoje, tá? Então, a minha última consulta lá foi no dia 20 de março desse ano, e eu não acredito que tenha sido introduzido nenhum outro golpe, certo? Houve um rebalanço de alguns golpes, tá? Mas novos golpes ainda não foram introduzidos até o momento que esse vídeo está sendo gravado, tá? Obviamente, golpes novos são introduzidos a todo momento, então essa contagem pode mudar, tá? Mas uma coisa interessante é que, tal qual os Pokémons, os golpes eles também têm sua própria tipagem, certo? Então você tem tanto os golpes rápidos quanto golpes carregados de fogo, de água, normal e etc, tá? Então, como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, o nosso primeiro grande grupo vai ser o grupo dos golpes rápidos, né? Ou Quick Moves em inglês. Então, os golpes rápidos eles são constituídos de três elementos básicos, tá? Então, eles têm o dano que eles causam, eles têm uma geração de energia, que é aquela energia que vai estar sendo enviada para os seus golpes carregados, tá? E eles têm um tempo de duração, né, que vai estar sendo medido em turnos. Só lembrando que um turno equivale a meio segundo. Então, como é que esses três elementos se comportam num golpe rápido? Então, o primeiro deles é o dano, certo? Que é naturalmente o dano que aquele golpe rápido vai estar causando enquanto você está lá clicando na sua tela, tá? Então, eu trouxe aí duas tabelinhas, tá? Do seu lado esquerdo, você vai ter os golpes com o maior dano do jogo. E do lado direito, os que têm o menor dano, tá? Então, se a gente for pegar aí os golpes que causam maior dano no jogo, vocês veem aí, né, no inglês Charm, que é o encantar, Confusion, que é o confusão, né? Então são golpes que têm um elevadíssimo dano. Então são aqueles golpes que cada golpe rápido é realmente uma lapada e tira um dano do caramba do seu inimigo, tá? E em contrapartida, do outro lado, nós temos golpes mais fracos do jogo, né, em termos de dano. Então vocês veem aí o Ion, né, que é o bocejo do Snorlax e do Slaking. Então são golpes que causam zero de dano, zero mesmo no PVP, tá? Mas logo abaixo vocês veem aí golpes como Lock-On, né, que é o mirar do Registeel, e o Fury Cutter, que é o cortador fúria, né, dos Pokémon insetos, né? Então vocês veem que são golpes com dano bem baixo, né? Então, o nosso próximo critério é a energia gerada, né? Então, os golpes, eles podem ter ou não uma grande geração de energia, dependendo do golpe, né? Então, mais uma vez aí, do lado esquerdo, você vai ter golpes com altíssima geração de energia e do lado direito, golpes com baixa geração de energia, tá? Então, os golpes que geram mais energia do jogo, como vocês veem aí, ó, troca elétrica, né? O Volt Switch, causa 16, tipo, gera 16 de energia. Logo abaixo está o Snore, que é o rosnado, né? Então, altíssima geração de energia. Os golpes que mais geram energia no jogo são esses, tá? E do outro lado, nós temos os golpes mais sem futuro, né? Por assim dizer, em termos de geração de energia. Então, nós temos aí Cortar do Farfetch, né? A Investida de vários Pokémons normais, Mordida, são todos golpes que causam, que geram pouquíssima energia, tá? E o nosso último critério é o tempo de duração em turnos, né? Então aqui vai ser quão demorado um golpe ou quão rápido, né? O golpe vai ser para ser executado. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos os golpes que são mais rápidos, né? Ou seja, eles demoram o mínimo de turnos possível. E no lado direito, vocês vão ter os golpes que são mais lentos, né? Que eles demoram mais para ser executados. Então, o que acontece? Na hora que você clica na sua tela, o Pokémon vai realizar um golpe rápido.
tá? Se um golpe rápido for rápido, ou seja, se ele demorar um curto tempo de turnos, ele vai ser aquele golpe que você vai poder ficar spamando quanto mais rápido for o seu dedo, né? Porque vocês veem aí, ó, cortar, Dragon Breath, né, que é o sopro do dragão, Water Gun, que é o pistola d'água, são todos golpes de um turno. Certo? E só lembrando, um turno é meio segundo. Então, se você, em um segundo, conseguir dar dois toques na sua tela, você conseguiu dar dois golpes rápidos, tá? Em contrapartida, nós temos os golpes mais lentos do jogo, né? Então, se a gente for lá pro outro lado da tabela, a gente tem aí, por exemplo, Confusão e Volt Switch, né? Que é o troca elétrica. Eles são golpes de 4 turnos. 4 turnos. Então, se vocês fizerem um cálculo aí na cabeça, se um turno é meio segundo, 4 turnos vão ser 2 segundos. Então, não adianta, se você estiver utilizando um Pokémon de confusão, por exemplo, não adianta você ficar clicando muito rápido na sua tela, porque você clicou na tela, o Pokémon vai passar 2 segundos realizando aquela animação do golpe rápido, certo? Não importa quantos toques você deu nesse meio tempo, tá? Então, são golpes de longa duração, que demoram muito, desde o seu comando de enviar o golpe até o dano, até ele terminar a animação, certo? Então, uma coisa que obviamente vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu posso qualificar esses golpes? O que seria realmente um golpe rápido bom? Bom, isso vai depender do seu objetivo com aquele golpe rápido, certo? Se o seu golpe rápido, se você estiver mais interessado em dano, o ideal é que você cause um bom dano, né, obviamente, e que ele, ao mesmo tempo, dure o mínimo de tempo possível, para que você possa spamar o máximo de golpes rápidos possível. Né? Então, essa nossa primeira métrica aí vai ser, no caso, então, o dano por turno, né? Que é basicamente a medida de quanto de dano você pode causar num mínimo intervalo de tempo, tá? Mas você também pode estar interessado num golpe rápido que te gere muita energia. Então aí a métrica já é outra. Então você vai procurar um golpe que tenha uma alta geração de energia, mas que também dure pouco, né? Porque não adianta de nada você ter um golpe que gere muitíssima energia, mas dure 2 segundos para ser executado, né? Porque você idealmente quer um golpe que, enfim, gere muita energia num curto intervalo de tempo, para que você não perca muito tempo nas animações, né? Então essas são as nossas duas métricas, tá? Então, dano por turno DPT, energia por turno EPT, tá? Então, quais são os golpes mais eficientes do jogo em termos de dano por turno, né? Então, se a gente for lá na tabelinha do PvPoke, nessa quarta coluna vocês vão ver o DPT, né? Então, mais uma vez aqui é a brincadeira. Do lado esquerdo, nós vamos ter os golpes que causam maior dano por turno, né? E no nosso lado esquerdo, aliás, no seu lado direito, desculpa, vão ter os golpes que causam menos dano por turno. Então, se a gente for ver aí na nossa tabela da esquerda, vocês vão ver que Razor Leaf, que é o Folha Navalha, né, que é o golpe rápido de, por exemplo, Victory Bell, Bellossom, Venossauro também tem acesso, né, é um golpe que causa um dano altíssimo. Então, se vocês forem ver aí, ó, o dano que ele causa é 11 e o tempo, né, no caso a duração em turnos, é 2. Então, se a gente pegar 11 e dividir por 2, você tem 5.5. Então, 5.5 é o DPT, né, ou o dano por turno da Folha Navalha. Então, é um golpe relativamente rápido, né, bastante rápido, e que causa um dano extraordinário. Então, se você estiver procurando golpes que causem muito dano num curto intervalo de tempo, vocês vão ver aí que essa parte da tabela vai ajudar vocês. Então, seguindo aí a linha, ó, Folha Navalha, Encantar, Mordida, Sopro do Dragão tá vindo logo em seguida aí também, né? Então são golpes que são relativamente rápidos e que causam um bom dano, certo? Em contrapartida, do outro lado, nós temos golpes, mais uma vez aí, né, com o Bocejo e o Mirar do Registeel, que causam, que são realmente, que não são voltados para o dano, né? Então se você vê, por exemplo, aí o Ion, né, que é o Bocejo, é 0 de dano dividido por 4 turnos, então dá um total de 0. Então o DPT dele é 0. Em contrapartida aí, né, tipo, vocês veem aí mais abaixo o Locone, que é o Mirar, ele causa 1 de dano e dura 1 turno. Então, é um golpe bem rápido, mas que está causando só 1 de dano. Então, 1 dividido por 1, 1. Então, esses aí são os golpes que causam menor dano por turno do jogo, certo? Próximo critério aqui seria, no caso, a nossa energia por turno. Então, esses aqui são os golpes que vão estar gerando, né, mais energia num curto intervalo de tempo. Então, essa vai ser a nossa última coluna lá do PvPoke. Tá? Então, mais uma vez aí, do lado esquerdo você tem os golpes com altíssima geração de energia, né, por turno, e do lado direito os golpes com menos geração de energia por turno.
Então, quem são os golpes que geram mais energia por turno? Então, se vocês veem aí, Lock On, né, que é o mirar do Red Shield, ele é um golpe que realmente, né, não causa muito dano, porque o dano dele é 1, mas em compensação, ele gera 5 de energia a cada turno. Certo? Então, é o golpe atualmente com o maior ganho energético do jogo. Certo? Porque a cada turno, né, a cada vez que você toca lá na tela, você ganha 5 de energia, né? Então 5 dividido por 1, 5. Próximo golpe aí, no caso o Mudshot, né, que é o tiro de lama do Swampert, por exemplo, ele é um golpe que gera 9 de energia, mas ele dura 2 turnos, né? Então você pode pensar, Mudshot, né, o tiro de lama gera mais energia do que o mirar, mas em compensação ele dura o dobro do tempo para ser executado, né? Então 9 dividido por 2, 4.5, e é por isso que mirar ainda é um golpe mais eficiente do que o tiro de lama em termos de geração de energia por turno, tá? Acabou que não está nessa tabela, é porque, enfim, essa aula foi feita um pouco antes, né? Mas recentemente houve um buff no golpe chamado Projeto de Sementes, que ele está gerando bastante dano agora, aliás, bastante energia agora. E inclusive ele está no nível de Rosnado, né, que é o golpe sombrio aí que tá aí, o Snore, né, que gera 13 de energia. Então, acredito que eles estejam com o mesmo EPT, né? Ele também deve estar no 4.33. Então, é só uma curiosidade, só para ressaltar os olhos, tá? Que agora os Pokémons de grama agora também têm acesso a um golpe que gera muita energia, tá? E do outro lado, né, na outra tabela, nós temos os golpes que geram menos energia por turno, né? Então vocês veem aí Cabeçada Zen, né, o Zen Headbutt, causando 2. Você tem Cortar também, causando 2. Enfim, Encantar lá embaixo, ó, vocês veem que também causa 2, porque se você pegar a quantidade de energia que ele gera, que é 6, e dividir por 3, você tem o número 2. Né? Então, para quem já usou Pokémons Fada com Encantar, sabe que demora bastante para carregar os golpes carregados, exatamente porque a geração de energia é relativamente baixa. Né? São golpes que estão mais voltados para o ataque. Então vamos lá. Partindo agora para os nossos golpes carregados, né? Ou Charge Moves em inglês. Os golpes carregados, né, diferente dos golpes rápidos, eles só tem dois tipos de elementos principais, né? Porque, enfim, golpe carregado não gera energia, né? Então, o nosso primeiro critério, né, de avaliação aí vai ser o dano, né? Obviamente, vai ser um golpe, então tem que causar um dano no oponente. E o segundo critério é a energia de ativação, certo? Então, os golpes carregados, eles precisam de energia para serem ativados. De onde vem essa energia? Dos golpes rápidos, né? Que você está lá clicando na tela. Então, uma coisa que eu vou logo dizer logo de cara aqui, que talvez muitos não saibam, mas que é super importante saber, é que um Pokémon não pode armazenar mais do que 100 de energia. Então não adianta você ficar lá simplesmente batendo no seu oponente, né? Realmente nocauteando ele com golpes rápidos e esperando que você vai ter 10, 15, 20 golpes carregados para lançar no oponente, porque não é assim que funciona. Existe um certo limite energético de 100 de energia, exatamente para evitar que você possa simplesmente farmar um oponente e trazer a desgraça, a destruição para o próximo Pokémon do oponente, né? Então, lembrem disso. Esse é um conceito super importante. Por quê? Porque a gente vai agora entrar nesses principais critérios dos golpes carregados. Então, o primeiro deles, o dano, obviamente, né? Então, o dano não precisa muito de explicação, é realmente o dano que aquele golpe carregado vai causar. Então, os golpes carregados que causam maior dano estão aí do seu lado esquerdo, certo? Então, Meteoro do Dragão, Explosão Focalizada, todos são golpes de 150 de dano. Então, é o maior dano do jogo, tá? E do lado direito aí vocês têm os golpes com menor dano, né? Então logo de cara aí vocês devem tá dando uma olhada na frustração, né? Que é realmente o pior golpe do jogo, gente. O golpe, ele, quando é carregado, ele só causa 10 de dano. 10. Então é um golpe bem porcaria, certo? Seguido dele você tem golpes aí como Spray Ácido, né? Ferrão Letal, Suco Empoderador, que são realmente golpes com baixo dano, né? Só que no caso desses últimos aí, eles têm um efeito secundário, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, além do dano que os golpes carregados vão causar, eles também têm a energia de ativação, certo? Então, o que é essa energia de ativação? É realmente o quanto de energia você precisa armazenar para jogar aquele golpe. Então, só lembrando, os golpes rápidos, eles vão estar causando dano e gerando energia para ativar os golpes carregados. Então, se vocês veem aquela bolinha lá, na hora que você está clicando nos seus golpes rápidos, a bolinha vai pouco a pouco se enchendo, né? Que a energia que está vindo dos golpes rápidos está passando para os golpes carregados. Tá? Então, uma vez que o golpe carregado chegou ao seu mínimo de energia, ele já pode ser ativado.
certo? Então vocês veem aí do lado esquerdo, vocês vão ver os golpes com maior custo energético, né? Então vocês veem aí o Struggle, que eu acredito que seja o golpe Insistência do Magikarp, inclusive. Então vocês veem aí que ele precisa de uma energia de ativação de 100. Então, se vocês bem lembram, um Pokémon só pode chegar até 100 de energia. Então, você ter um golpe que custa 100 de energia é absurdo. Você basicamente teve que usar toda a sua energia para lançar esse golpe, certo? Seguindo aí, vocês veem Cavar, né, o Dig. Vocês veem Fire Blast, que é o Rajada de Fogo, né? São golpes de 80 de energia, então são golpes bastante caros. E do outro lado, a gente tem os golpes que são mais baratos, né? Então, mais uma vez aí, fazendo estreia aí, né? No caso, Ferrão Letal, Soco Empoderador, né? Então, são golpes que eles precisam de pouca energia para ser ativados. E como vocês veem aí também, o mínimo de energia necessário para ativar, né? O golpe mais barato do jogo é 35. 35. Então, esse aí é outro valor que eu preciso que vocês memorizem, porque vai entrar em jogo mais na frente, tá? Então, os golpes mais baratos do jogo, o mais barato possível é 35 de energia, tá? Então, vamos lá. Existe um jeito de eu saber quanto de energia um golpe precisa ter sem eu ter que consultar o PvPoke? Tem, certo? Então, se você for lá no seu Pokémon, no caso aí eu escolhi o meu Whiscash, certo? Porque ele é um perfeito exemplo aí porque eu tô querendo mostrar. Então, se você for lá na aba de Batalha de Treinador, vocês vão ver que os golpes carregados dele aí, né, no caso Bomba de Lama e Nevasca, eles são divididos em barras, certo? Bomba de Lama, 2 barras, Nevasca, 1 barra inteira. Então, o que acontece? O que essas barras querem dizer? Bom, essas barras querem dizer o seguinte, que se você chegar a 100 de energia, você vai poder lançar o número de barras daquele carregado. Tá? Então, por exemplo, se você chegar a 100 de energia, você pode lançar 2 bombas de lama ou uma nevasca. Tá? Então, logo de cara, você já deve estar pensando, mas então, o que é que essas barras representam? Essas barras representam o custo energético daquele golpe, certo? Então, se vocês forem partir por raciocínio, certo? Um Pokémon só consegue juntar 100 de energia. E se você tem bomba de lama, que é 2 barras, então cada barra dessa não pode ser mais do que 50 de energia. Confere? Porque se você tivesse que uma barra dessa fosse, por exemplo, 55, o Pokémon jamais poderia lançar 2 barras, porque 55 mais 55, 110. Um Pokémon só pode acumular 100. Então, se ele pode lançar 2 barras, então quer dizer que cada barra daquela é no máximo 50. Pode ser menos, de fato, nesse caso aí, é menos, tá? Mas, enfim, tudo que vocês precisam saber é que cada barra dessa não vai ser mais do que 50, tá? E no caso do Nevasca, como ele é um golpe de uma barra só, ele obrigatoriamente vai custar mais do que 50. Pode ser desde 55 até 100 de energia, tá? Então, se o golpe tiver uma barra, é sinal que ele custa mais do que 50 e você jamais vai poder acumular 2 golpes desses para lançar no oponente, tá? Então, vamos lá. Quais são as medidas de eficiência aqui dos golpes carregados? Então, no caso dos golpes carregados vai ser bem simples, porque só existe uma métrica, né? A gente tem só 2 variáveis lá, né? Que é o dano e a energia de ativação. Então, para você saber quão eficiente é um golpe, você vai dividir essas 2 grandezas. Então, você pega o dano daquele golpe e divide pela energia para você ter uma relação de dano por energia. Que vai basicamente ser a eficiência, né? Obviamente, você quer golpes que tenham um alto dano, mas que custem muito pouco, né? Porque com isso você consegue uma maior eficiência energética, né? Então, em destaque aí, do lado esquerdo, vocês veem os golpes mais eficientes do jogo, né? Que o primeiro deles é o superaquecimento, né? O Overheat. Vocês veem que é 130 de dano por apenas 55 de energia. Então, se a gente dividir esses 2 valores, a gente vai ter que o DPE, né, dano por energia, é 2,36. Então, é um golpe bastante eficiente. Seguido aí, ó, de Meteoro do Dragão. Esse golpe novo aí, Flying Press, que eu ainda não sei nem como tá traduzido, né? Depois, Close Combat, que é o corpo a corpo, enfim. E logo em seguida vale dar uma olhadinha aí, golpes da comunidade, né? Então Frenzy Plant, que é a planta mortal, Blast Burn, que é a queimadura explosiva, então são golpes bastante eficientes, né? Não é à toa que são golpes da comunidade e golpes exclusivos. E do outro lado, a gente tem os golpes menos eficientes, né? Que são os golpes que causam menos dano por energia. Então você vê aí, mais uma vez, fazendo... estrelando aí, no caso, o Frustração.
né? Por quê? Porque causa 10 de dano e custa incríveis 70 de energia. Então você demora quase uma vida inteira para chegar no golpe, para ele só causar 10 de dano, né? Então 10 por 70, 0,14, né? E logo em seguida vocês vão ver aí de novo aqueles mesmos golpes carregados, né? Então spray ácido e etc. Ferrão letal, soco empoderador. Porque são golpes que realmente não estão lá pro dano, né? Então são golpes que têm um certo custo, mas que estão lá mais pelo efeito secundário, que inclusive é o que a gente vai entrar agora, né? Então, há pouco tempo, não, acho que há alguns meses, inclusive, a Niantic resolveu introduzir efeitos secundários nos golpes, né? Tipo, efeitos secundários são uma coisa que sempre existiu na série principal de jogos, né? Mas que nunca realmente tinha sido introduzido no Pokémon GO. Então, até então, simplesmente era um jogo bem mais simples, né? Você não tinha muita variável envolvida, você não tinha muita sorte. Era basicamente saber quem tinha o counter pra quem usava o golpe certo e morreu Maria Preá, certo? Mas desde então, a Niantic tem introduzido os golpes secundários nos golpes que originalmente já tem golpes secundários na franquia principal, né? Então, isso meio que é um assunto bem controverso. Tem gente que gosta muito dos efeitos secundários porque dá uma dinâmica maior pro jogo, né? Dá aquele fator de, você tá ganhando, mas talvez você não ganhe, né? Mas também existe pessoas que não gostam porque acham que é bastante injusto, né? Porque muitas vezes um jogo inteiro, onde você tava ganhando por mérito, acaba sendo perdido porque você tomou um efeito secundário de um golpe, né? E frequentemente faz as pessoas ficarem com raiva e enfim, vamos lá. Pokémon é um jogo de batalha, né? Mas enfim. Então, aí eu trouxe uma lista dos principais golpes, né, que a gente está familiarizado no PVP, que causam efeitos secundários. Então, esse efeito secundário, ele vai atingir duas naturezas, a natureza do ataque e a natureza da defesa. Então, se vocês bem lembram, Pokémon GO só tem esses dois status, né, assim, principais, né, ataque e defesa, o outro sendo os pontos de saúde, mas os pontos de saúde já vão estar sendo afetados pelo dano do golpe em si, né? Então o que sobrou, ataque e defesa. Se o Pokémon tivesse algum outro status, talvez a gente teria um outro efeito secundário, né? Mas aqui pro nosso Pokémon GO, como só existem três grandezas, né, de status, né? O ataque, a defesa e os pontos de saúde, então os golpes só vão poder ter efeitos secundários no ataque e na defesa, certo? Então esse efeito secundário pode ser no oponente ou sobre si mesmo. Certo? Então você tem aí o primeiro exemplo aí do lado esquerdo, o Octazooka, né, que é o polvo canhão, que ele tem 50% de chance de diminuir o ataque do oponente em dois estágios, certo? Então, se você conseguir dar um Octazooka, você tem 50% de chance, ó, joga a moeda, se der cara e você conseguir o debuff, o teu oponente vai ficar muito puto, porque vai diminuir o ataque dele em dois estágios, né? Então vai deixar o oponente bem debilitado, os golpes dele talvez eu vou nem estar causando tanto dano assim em você. Só que nós temos outros golpes que eles também causam uma diminuição da defesa. Então, se vocês forem ver aí a Close Combat lá embaixo, né, que é o corpo a corpo, ele tem 100% de chance, ou seja, ele sempre vai, no caso aí, diminuir a defesa própria em dois estágios. Tá? Então, se você já usou Close Combat, né, o corpo a corpo, você vai notar que o seu Pokémon fica bastante fraco, exatamente porque a cada corpo a corpo que você usou, você diminuiu o seu status de defesa em dois estágios, tá? Mas é claro, existem também golpes como Spray Ácido, né, no caso aí o Acid Spray, que ele vai ter 100% de chance, né? Ou seja, ele sempre vai diminuir a defesa do oponente em dois estágios. Então, é um golpe muito bom para ser usado se, por exemplo, seu Pokémon vai ser nocauteado e você quer que o seu próximo Pokémon consiga derrotar o Pokémon adversário com mais facilidade, né? Então, você tá prestes a morrer, lança esse golpe, deixa o Pokémon adversário bastante debilitado e vai lá e farma com seu Pokémon, não sei, faz o que você quiser, né? Mas também existem golpes que aumentam seu ataque, né? Como no caso na outra tabela, do lado direito, como o Felstinger, né? O Ferrão Letal e o Soco Empoderador, que eles vão estar tendo 100% de chance de aumentar o seu ataque, né? No caso, essa tabela aí tá bastante desatualizada, tá? Porque, no caso, o Ferrão Letal, o Felstinger, ele recebeu um buff, então agora você não recebe mais um de ataque, acredito que seja dois estágios de ataque, né? O seu aumento. Então, enfim, só lembrando que essa tabela tá um pouco desatualizada, tá? Mas, enfim, a título de exemplo aqui para aula, eu acredito que ela faz o papel dela. E só lembrando que esses efeitos secundários, eles se resetam se você trocar o Pokémon.
certo? Então, uma outra motivação para você utilizar golpes que têm efeitos secundários é exatamente forçar o seu oponente a trocar. Porque você imagina, você lançou um golpe que diminuiu o ataque do seu oponente. Seu oponente não vai estar causando mais dano nenhum em você. Então, seu oponente vai estar bem motivado a trocar, certo? Então, enfim, só mesmo para dar umas ideias aí para vocês, tá? Então aqui o nosso quizinho, né, que eu sei que vocês adoram, então vamos lá. Situações aqui do mundo real, né, realmente de batalha, onde esses conceitos podem ser aplicados. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo aqui, certo? Sopro do dragão, né, que é um golpe frequentemente usado pela Altaria, por exemplo. Ele é um golpe rápido de um turno, tá? Enquanto que confusão, que é um golpe, por exemplo, da Venomoth, do Hypno, ele dura 4 turnos. Então a minha pergunta é, quantos sopros do dragão seriam lançados no intervalo de 2 confusões? Então você imagina, o Hypno ou a Venomoth estão lá, deram 2 golpes rápidos, né, 2 confusões. Quantos sopros do dragão você deu nesse intervalo de tempo? Então se você vê, se uma confusão dura 4 turnos, 2 confusões dura 8 turnos. Então, se um sopro do dragão dura um turno, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 sopros do dragão foram lançados no intervalo de 2 confusões, né? Então, vocês veem aí como esse tempo dos ataques pode influenciar uma batalha, né? E a próxima pergunta é, quantos segundos se passaram? Então, se vocês bem lembram, um turno é meio segundo. Então, em 8 turnos se passaram 4 segundos, né? Matemáticazinha básica, gente. Próxima pergunta, vamos lá. Qual o número máximo de golpes carregados que um Pokémon pode armazenar quando ele chega a 100 de energia? Então vocês lembram que eu pedi para vocês memorizarem, vocês anotaram no caderno. Um Pokémon só pode chegar a 100 de energia e o golpe mais barato do jogo é 35. Então se vocês veem 35 vezes 3, dá 110. 110? Não, desculpa, 105. Certo? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9, 10, 105. Então um Pokémon ele só pode acumular no máximo 2 golpes, porque o golpe mais barato do jogo é 35, certo? 35, 35, 35, 105. Ele passaria de 100, certo? Então, se a gente por algum motivo, né, se a Niantic resolver introduzir um golpe que custe menos de 35 de energia, né, que custe aproximadamente aí 33 ou 32, aí sim nós vamos ter golpes que podem ser carregados até 3 vezes, né? Então você chega assim de energia e atormenta seu oponente lançando um golpe carregado atrás do outro 3 vezes seguidas, né? Então, enfim, só lembrando, um Pokémon jamais, por mais barato seja o golpe rápido, o golpe carregado dele, ele jamais vai poder armazenar mais de 2 golpes, tá? Então vamos lá, próximo exemplo aqui. Chama Furacão de um Marowak Alola, ele gera 10 de energia, então cada golpe rápido vai estar gerando 10 de energia, hein? Bastão de osso custa 35 de energia, enquanto bola sombria custa 55. Então, quantos bastões de osso esse Marowak Alola poderia lançar quando ele chegar a 100 de energia? Então, mais uma vez, né, seguindo o exemplo anterior, um Pokémon jamais pode lançar 3 golpes. Então, se o golpe aqui é 35, 35 para 35, 70. Então, como se ele chegar a 100, ele vai ficar faltando 5 de energia para lançar um terceiro bastão de osso, então o máximo de bastões de osso que ele pode lançar quando chegar assim de energia é 2, tá? E bolas sombrias. Bom, bola sombria é 55 de energia. 55 mais 55, 110. Então, obviamente que ele não vai conseguir lançar 2 bolas sombrias uma atrás da outra, né? No máximo, ele consegue lançar uma e depois ficar bem próximo de lançar mais outra, né? Mas tudo bem. E por fim aqui, ao chegar a 100 de energia, será que esse Marowak Alola poderia lançar um de cada carregado? Então vamos lá. 35 para bastão de osso, 55 para bola sombria. Somando esses dois, dá 90 de energia. Então, se o Marowak Alola der 9 golpes rápidos, ele consegue lançar um bastão de osso e uma bola sombria sem precisar dar mais nenhum golpe rápido, tá? Obviamente, se ele der mais um golpe rápido, ele chega a 100 de energia, né? Mas ainda assim não vai permitir que ele dê mais nenhum golpe carregado. Então, vamos lá. Último exemplo aqui da aula. Swampert tem acesso a pistola d'água e tiro de lama. Tá? Pistola d'água, golpe de água, tiro de lama, golpe de terra. Então, pistola d'água dura um turno. Causa 3 de dano e gera 3 de energia. Tá? Então, 1, 3, 3. Tiro de lama, por outro lado, dura 2 turnos, causa 3 de dano e gera 9 de energia. Então, 2, 3, 9. Tá? Então, vamos lá. Qual golpe tem maior DPT e qual golpe tem maior EPT? Então, vamos lá. Se vocês bem lembram, DPT... dano por turno. Então você pega o dano e divide pelo número de turnos que ele leva para ser executado. Então vamos lá. Pistola d'água causa 3 de dano e dura um turno. 3 dividido por 1, 3. Tá?
Tiro de lama, ele causa também 3 de dano, mas ele demora 2 turnos para ser executado. 3 dividido por 2, 1.5. Então 3 é maior do que 1.5. Tá? Então, em termos de dano por turno, Pistola d'Água é o golpe mais eficiente, certo? Agora, claro, quando a gente olha para o outro critério, né, no caso de energia por turno, você vai agora pegar a energia gerada e dividir pelo número de turnos que ele leva para gerar essa energia. Tá? Então vamos lá. Pistola d'Água, vamos lá. Gera 3 de energia em um turno. 3 dividido por 1, 3. Bem fácil, né? A aula de hoje. Então, o EPT da pistola d'água é 3. Tiro de lama, por outro lado, gera 9 de energia em 2 turnos. 9 dividido por 2, 4.5. Então, 4.5 maior que 3. Então, o tiro de lama vai ser o golpe mais eficiente em termos de energia. Então, pistola d'água, maior DPT. Tiro de lama, maior EPT, né? Então, energia, dano. Depende aí do que você está precisando para o seu jogo, né? Mas, enfim, a fonte útil aqui, eu estou trazendo, né, de onde eu tirei essa informação, que no caso vai ser o PVPoke, né? Então, você vai lá em pvpoke.com e vai lá em Moves, e aí você tem todas aquelas tabelas que eu mostrei, então você pode escolher aí entre Fast Moves ou Charge Moves, e decidir o que você quer pesquisar. Então tem toda a legendazinha aí. E para você saber qual golpe você quer saber, é só você clicar aí em alguma dessas colunas que aí ele sorteia pelo golpe de maior ataque, ou golpe de maior turno, golpe de maior dano, etc, etc, etc. Então, PVPoke é um site fantástico, gente, que a gente vai ter uma aula só dele, tá bom? Mas enfim. Então, resumão aqui da aula, né? Tipo, para vocês memorizarem aí o que foi de mais importante aqui dessa aula. Então, é saber que PVP é um jogo de turnos, tá? Um turno equivale a meio segundo. Os golpes rápidos, eles causam dano e geram energia para os golpes carregados. Um Pokémon pode armazenar até no máximo 100 de energia. E que, pelo fato do golpe carregado mais barato ser 35 de energia, um Pokémon nunca vai poder acumular mais de 2 golpes para lançar no seu oponente, tá bom? Mas é isso, por hoje é só. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por mais essa aula. E fiquem ligados aí nos próximos episódios, hein? Classe dispensada.